1 de João, capítulo 2. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus, versículos 15, 16 e 17, que tem como título aí, né? Não se deve amar o mundo. Vamos ler todos juntos para a gente encucar melhor? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos chegamos a Ti, ó Deus, com os corações, ó Pai, humilhados, quebrantados, contritos, para Te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos conceda esta graça. Reconhecemos que é pecadores, falando a pecadores, mas é Tu, ó Deus, que estás em nossos corações e nossas mentes, por meio do Santo Espírito, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos ajuda, Pai, a transmitir tudo aquilo que o Senhor queira, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande privilégio que é estar diante da Tua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, antes de eu falar desses 3 versículos que eu li, eu queria falar um pouco, para contextualizar o que eu quero entregar esta noite que Deus colocou no meu coração, falar um pouco a respeito de algumas coisas que está bem atual aí no mundo hoje. De manhã que o nosso irmão falou a respeito da inteligência artificial, ele falou assim que as nossas crianças, os nossos jovens estão muito apegados a aparelhos, a telas, e é verdade. E eu acho que não é só eles não, até nós também, se não tivermos cuidado, perdemos muito tempo com isso. Aí eu assim, pensando, pedindo a Deus um título que falasse aos corações das crianças e dos jovens, também aos nossos. Depois Deus me deu esse tema, esse título. E seria assim, eu até falei a João Pedro, Cristo, o nosso maior influenciador. Hoje eu vou falar sobre quem está influenciando a nós e nossos filhos. Se é Cristo ou se é o mundo ou aqueles que habitam no mundo. Quem é o nosso influencer? Que está na moda agora, né? Essa palavra, influência. Domingo de manhã, se Deus permitindo, nós vamos falar também na mesma linha sobre seguidores. Se Deus permitir, domingo de manhã, domingo que vem. Aí eu fazendo assim algumas pesquisas a respeito de jovens crentes que nasceram em igrejas, cresceram em igrejas, e tem um site chamado guiame.com.br, que é um site cristão, e eu fiquei surpreendido, porque lá diz que a última pesquisa que foi feita, 64%, ou talvez mais, dos jovens que entram numa faculdade, eles deixam a igreja. Eles estão sendo influenciados pelo mundo, né? E ainda fica pior quando eles fazem pós-graduação, quando se formam. 84% não retornam às suas igrejas. Então tem algo lá na faculdade, não é todos, tem algo lá que está influenciando mais do que a palavra de Deus. E o texto que nós lemos, ele nos mostra que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Eu espero que, ao final da exposição, todos nós possamos compreender o que eu quero passar. Aí, eu lendo assim, o Evangelho de João,
e as 3 cartas e o Apocalipse, Deus permitiu que eu entendesse uma coisa. Primeiro, quem era João? Esse apóstolo que alguns dizem que ele João e Tiago é filho do trovão, né? E alguns falam isso porque uma determinada situação, os samaritanos não quiseram ouvir Jesus. Aí João é o apóstolo do amor, viu? E muito calmo e muito bom. Mas nesse momento ele disse: Senhor, permite que nós peça fogo do céu para poder exterminar eles. Mas eu disse: mas esse não é o João. Foi uma atitude dele naquela hora. Mas esse não é João. João, quando a gente vai contextualizar quem foi João, quando Jesus chamou junto com seu irmão Tiago, João era um dos apóstolos ou o mais próximo de Cristo. E a gente vamos ver em alguns textos que ele era tão próximo que ele foi, eu creio, que ele foi tão influenciado por essa proximidade, por essa intimidade que ele tinha com o Senhor, que ele escreve esse evangelho já no fim de sua vida, que há alguns historiadores que contam que foi o último evangelho a ser escrito, e também as 3 cartas que foram as últimas a ser escritas, porque vocês sabem que João foi o último a morrer, né? E João morreu de causas naturais. João não foi morto, João não foi mártir. Ele morreu de velhice. Uns dizem que foi 118 anos, uns dizem que foi menos, mas ele morreu bem velhinho. Ele foi o último. Até Paulo morreu primeiro do que ele, segundo a história. Então, eu quis entender assim, meu Deus, mas por que João, se você for pegar aí o evangelho dele, tem muitas coisas que só ele fala, os outros 3 evangelhos não falam. Uma delas é mostrar Cristo como sendo o Filho de Deus verdadeiramente, e ele fala de amor no seu capítulo 3, 16, né, que Deus amou ao mundo. E se você for olhar todo o evangelho de João, ele só fala de bondade, de amor, ele só fala assim de coisas, ele exorta também a igreja naquele tempo, mas ele fala assim de coisas que nos deixam felizes, que nos alegra. Você pegar essa carta aqui, você lê ela do início ao fim, e as outras 2 cartas são só 2 folhas, você vai ver como ele se refere à igreja do Senhor naquele tempo. Amados, filhinhos. E assim, sinceramente, eu achei muito interessante, porque falou muito comigo. Disse, meu Deus, assim, tirando aquele momento, né, que eu acho que ele conviveu muito com Pedro, aí já queria que descesse fogo do céu para poder exterminar ali os samaritanos, mas o resto, tudo que você escuta sobre João na Bíblia é amor. Você pode pegar aí, olha, na primeira carta aí, como é que ele se refere à igreja do Senhor. E a gente também tem que entender, contextualizando, que ele escreve, como eu já disse, no fim de sua vida, e aqui, como já estavam mortos todos os apóstolos, imagine essa igreja como estava, devastada mesmo, assim, triste, sem certeza naquilo que cria, porque uma coisa é ter o Senhor com eles, o Senhor partiu, ressuscitou e subiu aos céus. Outra coisa é ter os apóstolos com eles, encorajando, escrevendo livros, cartas para eles. E aqui, quando a gente vai ler a Bíblia, e eu peço que os irmãos leiam em casa e busquem entendê-la, não tinha mais nenhum apóstolo. Roma estava ali, aí, massacrando os crentes. É tanto que João foi colocado numa ilha, preso, numa prisão, o último apóstolo, preso. Imagine a igreja hoje, todos aqui, e todas as igrejas espalhadas por aí, chegassem a dizer assim, nós não temos pastor nenhum hoje, não temos presbítero nenhum. Eu creio que assim, as nossas igrejas têm homens que no meio que se levantam e tomam a frente do trabalho, e mulheres também. Mas eu creio que é uma situação triste, não é não? Você chegar assim, rapaz, não temos pastor nenhum, nem presbítero, nem ninguém para poder trazer a palavra. E foi esse o contexto que João escreve essa carta. Por isso que ele assim, eu creio, né? Quando você vai contextualizar, eu creio que João ele escreve com tanto amor. Filhinhos, amados,
encorajando, ameis uns aos outros, entendeu? Aí eu fiquei curioso assim, mas por que João, só ele tem esse linguajar? Porque Paulo não tem esse linguajar, Pedro não tem. Mas por que só João? Aí quando você vai olhar os textos que nós vamos ler agora, você vai ver que João, por que ele tinha? João era aquele discípulo que o Senhor amava. A Bíblia relata muitos textos, aquele a quem o Senhor amava. Aquele que estava lá, se você, eu peço que abra aí em Mateus 17, de 1 ao 3, que fala da transfiguração do Senhor, que aparece Moisés e Elias. Quem estava neste momento maravilhoso? Vamos ler todos juntos? Mateus 17, de 1 ao 3. Que é o momento da transfiguração, que está lá em Lucas 9, do 2 ao 8, do 28 ao 36 e Marcos 9, do 2 ao 8. Vamos ler aí, do 1 ao 3. 6 dias tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias e Elias falando com ele. Pronto. João estava onde aqui? Era um dos 3 que Cristo tomou e levou para se revelar. João, Pedro e Tiago. Aí, se a gente for ver outros textos como... Vamos lá, lá em João mesmo, ele mesmo escreveu, João 13, 24. Só para a gente entender melhor, viu? Quem é João? João 13, 24. João 13, 24. Que é no momento mais triste. Se o momento da transfiguração era um momento muito importante na vida de Cristo, daqueles apóstolos, dos 3, aqui agora é um dos momentos mais tristes da vida de Cristo, que ele sabia quem era o pecador que iria trair ele, e mesmo assim ele continuou sereno. Aí o texto diz assim: ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Que bonito, né? A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Ou seja, pergunta, João, tu que é tão próximo dele, qual o nome daquele que o vai trair? Aí o 25 diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Você escuta alguém falando, algum outro texto falando de algum outro homem que podia reclinar sobre o peito do Senhor? Que maravilhoso, meus irmãos. Lendo esses textos, e tem mais alguns ainda, é que a gente percebe por que João era tão amoroso para com sua igreja, para com a igreja do Senhor que ele liderava, porque só tinha ele naquele tempo. Nós percebemos por que ele era tão amoroso, porque ele era íntimo do Senhor. E isso aqui tem que nos falar alguma coisa. Isso aqui tem que falar aos nossos corações o quanto nós necessitamos de cada dia mais buscarmos ser íntimos do Senhor, para ser amoroso uns com os outros e com aquele próximo que está lá fora, que muitas das vezes a gente não conhece, mas quando Deus nos dá a oportunidade de sermos amorosos com eles, às vezes nós somos rudes. Cada texto desse deve nos falar alguma coisa. Mas vamos ler mais outro texto. Vamos ler agora, aí mesmo em João 19, 25, 26. Eu estou lendo esse texto, irmão, para vocês entenderem quando nós voltar lá para o texto da segunda João. João 19, 25, 26. Aqui também é um outro momento, creio que o mais terrível da vida de Cristo, mas muito bom para nós, porque se ele não sobe aquela cruz, nem nós estávamos aqui. Aqui é o momento quando Cristo já está crucificado,
Quem era o apóstolo que estava ali? O único que ficou aos pés da cruz. Até Pedro que jurou: nunca te deixarei, Senhor. Estou disposto a morrer contigo. Eu acho que foi um dos primeiros a correr, se esconder no meio do povo. E João, aquele que Jesus amava, aquele que era íntimo de Cristo, estava onde? Vamos ler o texto? 25, 26. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Quem estava junto a Maria? João. Temos que aprender alguma coisa com esse texto também. Que nós devemos estar com o Senhor nas horas boas, no momento lá da transfiguração. Cristo pegou ele pela mão, vamos ali, nós três, nós quatro. Quando ele se revela a ele, no momento triste que o pecador estava ali à mesa, indicado, ele teve essa intimidade de perguntar ao Senhor e ele disse quem era. Muito ruim o momento, né? Mas no momento que Cristo estava padecendo na cruz, ele não o abandonou. Tem que falar alguma coisa também ao nosso coração isso aqui. Quando nós estivermos nos nossos momentos bons, temos que estar buscando a Cristo. E isso vai para os adultos, jovens e crianças, idosos, todos que estamos aqui em casa. E quando estivermos no nosso momento difíceis, temos que estar com Ele também. Amém? Vamos ler outro texto, agora no capítulo 21, 7, que João também, ele aparece aqui. Já no finzinho lá do seu evangelho, 21, 7. Que aqui no caso já é uma situação que Cristo já havia ressuscitado e os discípulos estavam dispersos. Em vez deles ficarem em Jerusalém, como foi a ordem do Senhor, Pedro diz o quê? Vou pescar. Parece que tem esquecido tudo que Deus ensinou. Aí diz, vou voltar para minhas atividades. Vou pescar. Um dia desse eu vendo uma comparação de um irmão nosso a respeito de Pedro e Eliseu. Não é o que eu quero falar, mas eu só vou falar o que o irmão comparou, e é verdade. É que Eliseu, quando ele é chamado, ele mata os bois, toca fogo em tudo, quebra os arados, e assa os bois e come, e não deixou nada para trás. Ou seja, tudo que fazia parte daquele momento para trás da vida de Eliseu, ele largou tudo e seguiu a Moisés, a Elias, e serviu a Deus. Aí ele dizendo assim, e Pedro deixou talvez essas redes lá, eu vou seguir, Senhor, mas se não der certo, eu volto para cá. E parece que foi o que aconteceu, porque depois de conviver tanto com Cristo e de jurar, e era aquele homem, né, impetuoso, e graças a Deus ele depois se converte, você vai ver aí no texto mesmo. Aí Pedro, depois de ouvir tanto o Senhor, de conviver junto, não era tão íntimo como João, mas estava ali junto, volta para pescar. E como era um líder, todos foram junto com eles. João estava onde? Com Pedro pescando. Mas quando Jesus, já ressurreto, aparece na praia, quem olha para Jesus e diz, Simão, é o Senhor, Simão. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. 7, né? Vamos ler o texto do 1 em diante, para poder a gente contextualizar. Vamos ler de maneira alternada, do 21, do 1 em diante. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disse-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Simão. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Até aqui. O texto diz o quê? O 7. Aquele discípulo a quem o Senhor amava de novo, foi quem o reconheceu. É o Senhor, Simão. Ele está de volta, ele está vivo. Amém? Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer se por acaso alguém que vive ao nosso lado, que congrega conosco, ou alguma liderança nossa, que Deus não vai permitir isso, mas pode haver, se por acaso se desencaminhar dos caminhos do Senhor, devemos continuar naquele caminho que o Senhor nos ensinou. Nunca sair do caminho do Senhor como Pedro saiu e ainda levou os outros, porque ele era um líder, levou os outros. E uma coisa que o texto também a gente pode tirar desse texto aqui é que assim, tudo aquilo que você for fazer que não está debaixo das ordens do Senhor, não vai dar em nada, porque veja, eles foram pescar e não pegaram nada, eles estavam sem o Senhor. Quando o Senhor aparece que dá a ordem, lançar a rede, pegaram tudo, pegaram uma imensidão de peixes. Mas a ênfase que eu quero dar é que João, mais uma vez, é quem reconhece que era Jesus. E os outros, que andavam juntos, 3 anos juntos ali, não reconheceram. Então, eu quis mostrar esse texto, e para contextualizar, que só se dá o que se recebe do Senhor. Deus, ele escreve a amada igreja. João, ele escreve a amada igreja, porque ele recebeu de Deus esse amor que ele tem no coração para tratar. Você vai ver aí na segunda carta, você vai ver aí que ele trata a igreja como uma... Ele trata a igreja, na segunda aí, logo no início, como uma senhora eleita. Tratar homens e mulheres como uma senhora eleita quer nos dizer alguma coisa também. O quê? Uma senhora geralmente é uma pessoa que já viveu muito, que já está confirmada a vida na presença de Deus, eleita. O carinho que ele trata a igreja, que acredito eu que essa igreja estava muito dispersa. Se você for ler, eu peço que leiam em casa os textos aí, o Evangelho, também as 3 cartas e o Apocalipse. Você vai perceber que a igreja estava dispersa naquele tempo, sem esperança, e ele sempre tratando com carinho. Agora vamos voltar para o texto que eu li, que nós lemos no capítulo 2. Agora sim nós vamos falar dos 3 capítulos. Já sabemos quem é João e o porquê que ele era assim. Agora esse João escreve encorajando, orientando a essa igreja que estava ali passando por um momento muito difícil, sem seus líderes, sem seu líder maior. Ele escreve assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu pergunto para nós: temos amado mais ao mundo ou mais a Deus? Eu não estou aqui a apontar o dedo para ninguém não, viu? Eu estou fazendo uma pergunta para a pessoa refletir, para você fazer uma auto-reflexão. As nossas atitudes, aqui na igreja e lá fora, demonstra que temos amado ao mundo e o que ele oferece ou a Deus. Quando deixamos de vir à igreja, e graças a Deus isso não é corriqueiro aqui, para ir para algum outro lugar, para um futebol, para uma praia, nós temos mostrado ao povo do mundo que amamos mais o que eles amam ou amamos a Deus.
Eu louvo a Deus que, graças a Deus, de muitos anos para cá, a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela tem amadurecido muito, tem demonstrado que tem amado a Deus. Os nossos jovens, eles têm amado mais o mundo ou mais a Deus? Nós temos ensinado em casa aos nossos filhos a amar primeiramente a Deus e a sua justiça ou ao mundo? Aí você pode chegar para mim e dizer: não, irmão, mas eu ensino a amar a Deus. Certo. Quem assim o faz, muito bem. E quando nós orientamos a nossos filhos de criança, eu converso muito com meu filho e com minha filha sobre isso, a escolher uma profissão, nós orientamos com base naquela profissão que eles vão escolher, porque meu filho está com 11, minha filha está com 18, já está aí já, né? Já deve escolher já, pelo menos ela. Nós ensinamos a eles que essa profissão que eles têm que escolher é para honrar a Deus e amar ao próximo, amar a Deus e honrá-lo e amar o próximo com essa profissão, ou nós ensinamos: escolha tal profissão porque dá dinheiro, porque você vai ser bem sucedido, você vai ter sua mansão, seu carro, sua casa e tem status. Eu não estou acusando ninguém não, só estou assim falando para a gente refletir se temos feito de maneira correta. Ensinamos a eles a amar a Deus e sua palavra ou ao mundo? As nossas atitudes falam o que a eles? Aí o versículo 16 fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência, todos aqui sabem, se não sabem, vão saber que você pode substituir por aquele desejo que toma conta de você, aquela vontade de ter aquilo, ou de conquistar, ou de ser aquilo, aquele desejo desenfreado, melhor dizendo. Concupiscência é isso. Nós, os pais, os adultos, temos tido esse tipo de desejo desenfreado por ter as coisas, por ter uma casa melhor. Isso não é pecado não, viu? Se você puder trabalhar normalmente, buscar e conquistar, é Deus quem dá. O problema é como você faz isso. Nós temos tido esse desejo desenfreado por poder, por status, por dinheiro, muitos por sexo. Temos tido? Se temos, tem muita coisa a refletir e a repensar. Agora eu vou passar adiante. Nossos filhos, nós temos ensinado a eles a conter esse desejo, a sufocá-lo, porque por vezes a minha luta grande lá em casa de minha esposa é para controlar ou tentar ensinar e controlar mesmo, a palavra é essa, o tempo do meu filho, porque se deixar é 24 horas com o celular na mão. A mãe proíbe, eu proíbo depois cedo, a mãe proíbe televisão, mas aí agora, graças a Deus, ele está já pegando o jeito da coisa, que tem que obedecer. Mas é difícil, e eu acho que não é só comigo não. Então, mas nós, como pais crentes, temos ensinado aos nossos filhos a controlar esse desejo. Talvez esse desejo por querer namorar já, né, que tem gente aí que acha que já está velha demais, mas está não. De querer namorar já, esse desejo por arrumar um marido, ou arrumar uma esposa, ou arrumar uma noiva, ou uma namorada. A gente, não, minha filha, ou não, meu filho, calma. Se você é de Deus, Deus vai providenciar, calma. Então, meus irmãos, esse desejo desenfreado, esse querer impulsivo, não é de Deus. Seja na minha vida, seja na sua vida, seja na vida dos nossos filhos, de quem for, não vem de Deus. E o interessante é que João, ele mostra isso, ele escreve isso, mas ele mostra com amor. Aquela igreja que estava ali tão... que eu creio que alguns já estavam pensando em voltar, sair da igreja e voltar para o mundo, porque olha assim,
nossos líderes não estão aqui, nosso Senhor já se foi. Aí ele, usado por Deus para poder segurar, calma, meus irmãos, calma, não ameis o mundo, ame a Deus, permaneçam. O 17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Cristo fez a vontade do Pai e permanece hoje, amanhã e sempre, eternamente. E Paulo diz que devemos ser imitador dele quando ele é imitador de Cristo. Ou seja, nós devemos buscar ser, lutar para ser igual a Cristo. Em tudo. Não estou dizendo que vai ser, não. Nem que é fácil. Mas tem que perseverar. E quando ele diz aqui que o mundo passa, o próprio Senhor, ele disse: passará o céu e a terra, a minha palavra não passará. Paulo diz, eu acho que é lá em 1 Coríntios, que tudo passa também, mas que a gente tem que permanecer em Cristo e não se misturar com pessoas assim, que nos desencaminha, porque ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Aí a pergunta que eu lanço é essa. Quando eu falo que eu lanço, é porque essa pergunta já foi feita a mim de uns 3 meses para cá, todo dia, viu? Com quem eu estou andando? Com quem nós estamos andando? Com quem nossos filhos têm andado? Proclama as virtudes de Deus ou corrompem? Essas pessoas corrompem os bons costumes. Eu não sei se vocês notam ou pensam igual a mim. Eu, pelo menos, vejo muito isso. Às vezes a gente está na estrada viajando, aí a gente lida com todo tipo de gente, viu? De ladrão de carga até coisas piores. Não anda junto, mas às vezes está no lugar e come junto, senta junto, conversa. E eu percebi, andando mais algumas pessoas, que não é desse meio, pessoas que trabalham com a gente, que são pessoas assim, pessimistas, que se você começar a andar com gente pessimista, você vai ficar igual. Você começa a ver as coisas com esse ângulo também do pessimismo e tudo vai dar errado, tudo é ruim e nada está bom. Você começa a ficar murmurador, reclama de tudo. A gente tem que ter cuidado também com isso. Do mesmo jeito que também o contrário disso também é verdade. Você começar a andar com pessoas que sonham muito, que vivem muito naquela vida ilusória, que eu vou ser isso, vou ter aquilo, e não trabalha, não vai ter. Se você só vai ser isso ou ter aquilo se você estudar e trabalhar, porque do contrário é errado, porque para ter você vai querer pegar naquilo que não é seu, fazer coisas erradas. Então nós temos que aprender a dosar e se a gente identificar. Estou falando agora para os jovens que têm assim, que a mente ainda não está com a experiência que a nossa tem, né? Para os jovens que vão aí para as faculdades, se a gente não buscar em Deus e não souber discernir isso, começar a andar com essas pessoas que lhe dizem caminho, pode acontecer com os adultos, mas eu acho que é mais para os jovens. Se a gente começar a andar com esse tipo de gente, logo, logo vamos estranhar a palavra de Deus, logo, logo vamos perceber que a igreja não é mais aquilo que era antes, não é mais tão atraente como era, porque começa a descobrir novas coisas que o mundo oferece, que ensina, que estimula, e aquilo parece ser mais bonito, mais atraente aos olhos do que as coisas que escuta aqui. Eu digo parece, viu? Não é não, parece. E se a gente não ensinar isso, não viver assim e não ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos jovens, aquela pesquisa do Guia-me, ela vai se concretizar em nossas vidas. Então a pergunta final que eu faço é: quem está influenciando nossos filhos? Somos nós, com nossas vidas, ensinando a eles quem é Cristo? Quem está influenciando a eles?
somos a igreja como um todo, que todos aqui somos responsáveis uns pelos outros, todos. Quem está influenciando? Ou será que é o mundo? Será que é as faculdades, os professores ateus que tem por aí afora? É uma pergunta para a gente refletir. E como aplicação, meus irmãos, eu já estou terminando, eu queria deixar assim uma palavra para todos nós. Se até aqui nós não havia entendido que a nossa vida, ela é guiada por Deus, ela é regida por Deus, ela é cuidada por Deus, do deitar ao levantar, do levantar ao deitar. Se nós não havíamos entendido isso, do fundo do coração, eu quero que hoje, nós ao sairmos aqui, nós entenda que até a sua vinda aqui hoje foi Deus quem lhe trouxe. Você não veio porque você quis, não. Foi Deus quem lhe moveu. E se Deus lhe moveu para estar aqui, assim como João, que passou 3 anos com Cristo, íntimo dele, influenciado por ele, e escreveu essa maravilha, que é estas 3 cartas, o Apocalipse e o Evangelho. Assim como ele, que buscou realmente estar com Cristo, íntimo, próximo dele, e isso o influenciou, que nós também, meus irmãos, possamos vir à igreja, mas vir com vontade, com gosto, dizer assim, cantar com vontade, orar a Deus na oração da adoração com gosto, com vontade. Não é ficar cochilando no banco, não é ficar ali sentado assim, não. É dizer assim, Senhor, muito obrigado, Pai, por estar aqui. Porque muitos queriam estar aqui, mas não conseguem, porque não tem força para isso. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos trouxe aqui a Tua presença. Então, Senhor, nos ajuda a cada dia mais nós buscarmos a ser íntimos de Ti, a nós nos deixarmos ser influenciados pelo Senhor, para que daí em diante a gente possa transmitir esse amor, demonstrar que realmente nós somos influenciados por Cristo, não é pelo mundo não, não é por ninguém famoso que há no mundo não. E nós temos que fazer isso, entender isso e fazer com que nossos filhos entendam e façam isso. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus grandioso, santo, justo, soberano, mesmo com tantos atributos, ó Pai, que o Senhor tem, o Senhor se importou, Pai, conosco. O Senhor se importa conosco, com nossos filhos, com todos aqueles, ó Pai, que vivem ao nosso redor. A prova disso, Senhor, é que estamos todos aqui, ó Pai, esta noite, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não havia entendido isso, que as suas vidas, o seu estudo, o seu intelecto, tudo aquilo que é, tudo aquilo que tem, vem de Ti, é o Senhor quem provê tudo isso. É o Senhor quem influencia para ser inteligente, para ser trabalhador, para ser estudiosos, para buscarmos a Tua palavra. É o Senhor que nos dá o dom da fé, que nós possamos, ó Pai, todos entender que tudo vem de Ti, ó Pai. E que não só possamos entender, Senhor, mas que possamos também, ó Pai, entender, compreender e transmitir, Senhor, esse amor tão grande com o qual o Senhor nos amou, assim como João transmitiu, ó Pai, a Tua igreja naquele tempo, de tanto sofrimento, de tanta perseguição. Que o Senhor, meu Deus, inunda os corações de todos que aqui estão, de todos nós, com o Teu amor, para que possamos, ó Pai,
Tratar também aqueles que vivem ao nosso redor, tanto aqui na igreja, como lá fora, Senhor, com este amor. Para que eles percebam, Deus, que realmente há algo de diferente em nós, mas não por causa de nós mesmos, mas por causa de Ti, que habita em nós, nos nossos corações, nossas mentes, por causa da influência, ó Deus, com a qual o Senhor nos influencia. Nos ajuda, Pai. Que todos nós, ó Deus, possamos reconhecer isso, que sem Ti não somos nada. Que só estar na igreja, domingo após domingo, não significa nada, Senhor. O importante na vida de cada um de nós, Senhor, é que todos os dias nós estejamos na Tua presença, sendo influenciados pela Tua palavra. Nos ajuda, Pai, pois nós sabemos, ó Deus, o quanto é fácil se distrair, ó Deus, o quanto é fácil fazer promessas que vou melhorar da agora para frente e amanhã mesmo já estamos praticando coisas que o Senhor abomina. Já estamos esquecendo daquilo que falamos hoje, das promessas que fizemos a Ti em nossos corações. Nós sabemos, ó Deus, o quanto é fácil pegar a Tua palavra para poder estudá-la, ó Deus, com o celular perto, e daqui a pouco chega uma mensagem, a gente se distrai e vai buscar outras coisas e abandonamos a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor. E quando eu peço, Pai, nos ajuda como um todo, Deus, nossos filhos, os jovens, as crianças, ó Deus, que têm sido tão envolvidos com isso nesse tempo, com celular, com computadores, com conteúdos, que muitas das vezes, ó Pai, não agregam em nada em suas vidas e ainda te desagradam, Deus. E ainda são conteúdos pecaminosos que o Senhor abomina. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai, dos nossos jovens, daqueles que ainda estão, ó Deus, estudando o ensino médio, o fundamental, nossas crianças. Mas tem misericórdia, Senhor, em especial daqueles que estão indo para as faculdades, ó Pai. Falo isso, ó Deus, não é por causa de minha filha que em breve está indo, não, mas por aqueles que estão indo e aqueles que lá estão, para que o sistema que lá existe, ó Deus, não corrompam os seus corações e suas mentes, mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em cada um de nós, que possa, ó Deus, todos os dias testificar a Tua palavra nos corações deles, e que quando eles se depararem, ó Deus, com essas coisas que faz separação entre Ti e o mundo, que eles resistam, que eles saibam dizer não, porque a Tua influência, Pai, nos corações deles é maior do que a influência do mundo. Assim eu oro, Senhor, crendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso para fazer tudo que lhe aprouver, fazer tudo que o Senhor queira e para realizar em cada coração, em cada vida, não somente hoje, Senhor, mas por todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Assim eu oro, Pai, agradecido por tudo. Amém.